tranquilo demais. Tranquilo de menino, muito fácil. Vamos lá. Tá. E aí, a CENEM também atua, né? Como a gente estava falando, na questão de denúncia, de emergência, enfim, no desenvolvimento de estudos e na prestação de serviços em metrologia das radiações ionizantes, ou seja, como se mede, né, o nível dessa radiação. Metrologia fala sobre medição, né? Atua também, certo, tem essas atuações, né? E aí o transporte, o tratamento e o armazenamento de rejeitos radioativos, ou seja, desse material descartável, né, radioativo, são regulamentados por normas técnicas e procedimentos de controle, regidos pela CENEM, né? O controle de material nuclear existente no país é de responsabilidade da CENEM, a fim de garantir o seu uso somente para fins pacíficos aqui também. Tá? Então, a gente viu que tem um órgão internacional preocupado com isso, mas a CENEM, além de todas as atribuições, preocupa-se aqui no nosso país com isso também, tá? Para que essa radioatividade ela seja utilizada somente de maneira pacífica, a nível principalmente de exames diagnósticos. Tá? Deixa eu só ver aqui se alguém falou no grupo. Não, tá. E aí, uma legislação básica de radioproteção. Provavelmente tem leis aqui que vocês não mencionaram, tá? Diretrizes básicas de proteção radiológica. Aí você vê qual é o órgão que normatiza, né, essa diretriz. É a CENEM, que é a portaria número 3.01 de 2011, que tem o objetivo, né, de estabelecer requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante, tá? Essa diretriz funciona como base para diversas outras leis, mas tem início aqui essa preocupação com a exposição à radiação ionizante. A portaria do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde, essas siglas, né? MS, Ministério da Saúde, e SVS, Secretaria de Vigilância em Saúde, número 453, de 1º de junho de 98, é uma portaria que aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e oncológico e dispõe sobre o uso de raio-x diagnóstico em todo o território nacional e dá outras providências. Essa aqui é uma portaria mais específica, né, para a proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Quem nunca foi, né, tirar um raio-x, por exemplo, fazer a famosa panorâmica com um raio-x e precisou colocar equipamento aqui, né, protegendo. Alguém já fez um raio-x sem usar aquilo ali? Não, né? Pelo amor de Deus, não pode, tá? Então, ou algo simples, sabe nem por que é que tá usando aquilo ali, né? As primeiras eu não tinha nem noção para que era. Achava que, inclusive, era porque eu ia babar. Por incrível que pareça, olha, vocês não queiram 3 minutos na minha mente, não, que ela viaja real, e sem informação, então ela vai longe de verdade. Então, tem muitos anos isso, mas eu não tenho vergonha de dizer. Eu jurava que era um babador, que eu ia babar, né? Quando você vai fazer o raio-x, e aí bota aqui o negócio, né? O único contato que eu tinha tido com uma coisa que pegava aqui era um babador, então para mim era, mas não é, né? Proteção ali da questão do chumbo. E é importante que se use. Então, percebam, tem essa preocupação da portaria, né, 453, especificamente para uso odontológico e uso médico. Por que é importante ter essa parte específica? Porque, imagine, se for uma portaria só, uma legislação só, para a variedade de exame que existe e de profissionais da saúde que existe, não ia contemplar tudo. Cada profissão tem a sua especificidade. Então, a odontologia ela precisa de uma proteção X. Se você vai fazer uma parte mais ginecológica, por exemplo, é uma proteção Y. Enfim, cada área tem o seu tipo de especificidade de atuação. Então, é necessário que se tenha portarias e leis específicas para cada profissão, para cada campo de atuação, porém, todas com o mesmo objetivo, que é proteger dessa radiação ionizante, tá? A norma regulamentadora, né, ou NR, como queiram, número 32,
que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Perceba, essa aqui já é mais abrangente, é uma norma regulamentadora e ela não especifica a profissão. Trabalhadores dos serviços de saúde, é de maneira geral, tá? Percebe a diferença? Bem como aqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. A própria norma regulamentadora já diz, é em geral, então essa aqui é abrangente a todas as profissões, tá? Portaria do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde, é a mesma, né? Número 453, de 1º de junho de 98, é a mesma que fala sobre o radiodiagnóstico médico e odontológico, eu só repeti aqui. E a resolução 50 da Anvisa, que estabelece as diretrizes funcionais dos estabelecimentos de saúde e estabelece que o diagnóstico por imagem é a atividade fim do estabelecimento de saúde. O que é que isso quer dizer? Que máquinas e a atuação técnica de diagnóstico com material radioativo e que tem como ação essa exposição à radioatividade, ela precisa acontecer no ambiente correto, tá? Então, por exemplo, você não pode ter uma máquina de diagnóstico dessa na sua casa. Em outras palavras, é isso que está dizendo. Tem que funcionar no ambiente correto, tá? É atividade fim do estabelecimento de saúde, tá certo? Parece óbvio. Mas se não fosse uma resolução como essa, se alguém tivesse um maquinário desse em casa, por exemplo, quem é que ia dizer que não podia? Entende? Não pode. A gente sabe que não pode, mas precisa que se regulamente isso, tá? E aí, o Ministério da Saúde, ele também tem, né, algumas resoluções e algumas portarias específicas, tá? Para o setor da radiologia. A portaria 453 de 98, né, como a gente já mencionou, que é a diretriz de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, que é aplicável somente ao uso para fins de radiodiagnóstico, controle de qualidade, controle e registro de responsabilidades. E a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por exemplo, ela tem a portaria SS 625, que diz o seguinte: aprova a norma técnica que dispõe sobre o uso, posse e armazenamento de fontes de radiação ionizante no âmbito do Estado de São Paulo, tá? Essa aqui é específica do Estado de São Paulo. Por que é que eu trouxe essa resolução aqui? Porque cada estado ele tem como, de maneira descentralizada, direcionar as ações, obviamente, regido por lei federal, regido por normas federais, mas cada estado ele pode desenvolver, junto ao governo estadual, resoluções estaduais, porque cada estado tem uma forma de funcionar. Alagoas, por exemplo, não funciona do mesmo jeito de São Paulo, que não funciona da mesma forma de Goiás, de Santa Catarina, enfim. Cada estado tem a sua especificidade. Dentro dessas especificidades, precisa se atender normas de segurança, de radioproteção, de atendimento, de uma série de questões, né? Então, eu trouxe essa aqui de São Paulo, mas cada estado tem a sua forma de funcionar, tá? Obviamente, são resoluções, não é uma lei, tá? Que anula um regimento federal. Ela precisa estar em concordância, é um plus, tá? Na parte federal da legislação, tá? E aí, partindo para a lei 1234, que a maioria de vocês trouxe aqui, né, de 14 de novembro de 1950, é a lei que confere direitos e vantagens a servidores que operam com raio-x e substâncias radioativas. Como assim direitos e vantagens? Por exemplo, o artigo 1º já é bem específico, ele já chegando e mostrando que tipo de vantagens são essas. Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com raio-x e substâncias radioativas próximas às fontes de irradiação, terão direito a regime máximo de 24 horas semanais de trabalho. B. Férias de 20 dias consecutivos
por semestre de atividade profissional não acumuláveis, ou seja, a cada 6 meses, né? Meio do ano, final do ano, geralmente. Gratificação adicional de 40%, gratificação adicional de 40% do vencimento, né? É aquela porcentagem de 40% a mais ali nesse pagamento. E aí, essa lei, ela é bem específica para quem, cadê? Para quem atua próximo às fontes de irradiação, ou seja, vocês, profissionais que vão ali estar atuando o tempo inteiro, né, com essa exposição à radioatividade. Por mais protegidos que vocês estejam o tempo inteiro, mas a exposição está lá, o ambiente está lá, com essa radioatividade acontecendo, tá? E vocês precisam estar protegidos em relação a isso. O decreto 81.384, eu acho que alguém trouxe ele aqui, não estou lembrando, eu acho. De 22 de fevereiro de 1978, dispõe sobre a concessão de gratificação por atividades com raio-x ou substâncias radioativas, entre outras vantagens previstas na Lei 1.234, de 14 de novembro de 1950. Esse decreto aqui reforça essa lei aqui, tá? Concessão de gratificação por atividades com raio-x ou substâncias radioativas, como mencionado aqui. Estão previstos aqui na lei, mas esse decreto vem aqui reforçar com outros adendos que não estavam presentes nessa lei 1.234. Quando eu fui pesquisando, desde a primeira disciplina que eu mencionei algumas leis com vocês, é muito interessante, porque você vai clicando, aí tem uma lei, que tem um decreto, que tem uma normativa, que tem, sabe, uma portaria, tal. Teve uma hora que eu tinha aberto 6 abas, assim, diferentes, para ver uma lei só. Então, assim, não tem como a gente destrinchar tudo aqui. Só nesse momento aqui, acho que ia precisar de uma aula, só para esse aqui. Por isso que eu só trouxe o cabeçalho. Mas aí eu vou encaminhar esses slides para vocês. E o que é que eu sugiro? Por favor, pesquisem, de verdade, tá? Joguem esses enunciados. E aí tá o print de como tá lá no site do governo federal, tá? Está exatamente assim lá. Eu fiz questão de nem editar, de trazer como tá só o artigo, né? Que eu copiei e colei aqui direto no PowerPoint. Mas esses prints aqui são direto de lá, do site do governo federal. Pesquisem, tá? Leiam. Lei é isso, você tem que ler, reler. Provavelmente você não vai entender de primeiro. Vai ter um veto, vai ter um decreto, vão clicando, vão lendo, vão procurando entender. Não entender aquela palavra. Pega a palavra, copia, cola no Google, sabe? Vai pesquisando, porque só assim a mente vai abrindo. De primeiro, não se assuste. Se tiver alguém aqui assustado, achando, não vou entender isso aqui, não está entrando. Gente, calma. Vai dar tudo certo, tá? É só ir devagar e insistir. Não esperem absorver isso aqui tudo de primeiro, não. Se eu perguntar, gente, a lei 7.394 é o que mesmo? Entendeu? Eu sei que se eu der um tempo, vocês vão desenrolar e tal, mas não se cobrem absorver esse monte de número de decreto de uma hora para outra, não, tá? É aos poucos que a coisa vai dando certo. Olha, falando nela aí, Lei 7.394, de 29 de outubro de 85, acho que aqui a maioria de vocês trouxeram, né? É a que regula a profissão de técnico em radiologia e dá outras providências. É uma das principais leis, né, que regem a profissão de vocês, é a que dá o direito de vocês atuarem profissionalmente, tá? E aí ficou um pouquinho ruim de ler, mas a gente vai tentar, né? Eu vou ler com vocês. Fiz questão de trazer essa porque, como eu mencionei, é uma das leis mais importantes da profissão de vocês. E nesse momento, inclusive para avaliar vocês amanhã, eu acho importante a gente ter destrinchado ela um pouquinho mais, tá? Como é? Então vai cair na prova, foi boa. Quem sabe, talvez. A prova de vocês ainda não está pronta, confesso. Foi muita coisa até para mim, para elaborar. Então, assim, eu ainda não fechei o raciocínio, não, confesso para vocês. Preferi dar aula hoje, sentir como é que vocês iam estar e quiser ajuda para elaborar a prova de vocês, tudo certo. Eita, como ele tem a memória boa. Vou lembrar disso amanhã. Vai ser com consulta. Misericórdia.
A aula gravada não fica gravada à toa, né? Misericórdia. Não, mas não se preocupe, não vão usar à vontade. Menino, não é isso? Eu tô lembrando dele no primeiro dia de aula, a voz dele nem saía. De repente, recebi uma ameaça. Olha para isso. Não vai precisar, dessa vez não. Vai ser com consulta. Inclusive, bem lembrado, código de ética. Todos conseguem trazer impresso amanhã. Todos conseguem, né? Não, ao quem não consegue. Porque sem ele impresso vai ficar bem, bem difícil. Até aqui só a Milena. E mais alguém no grupo, alguém que está assistindo de casa, não conseguir trazer o código de ética impresso, por favor, tá? Até aqui só a Milena. Tragam amanhã, viu? Não esqueçam, pelo amor de Deus, de verdade. Tá. Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985. E é o que mesmo? Regulamenta, né, a profissão de técnico e tecnólogo em radiologia. Muito que bem. E aí, lá em 1985, né, o presidente da República preconizou o seguinte: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, os preceitos dessa lei regulam o exercício da profissão de técnico em radiologia, conceituando-se como tal todos os operadores de raio-x que profissionalmente executam quais técnicas. Então, de acordo com essa lei, quem é que é acobertado por ela, né? Quem é que é considerado técnico em radiologia? Quem trabalha na parte radiológica, no setor de diagnóstico, quem trabalha na parte radioterápica, no setor de terapia, na parte radioisotópica, que é no setor de radioisótopos, na área industrial, no setor industrial, na área de medicina nuclear, tá? Então, todos esses profissionais, e cada área dessa tem diversos profissionais, não é um profissional só, tá? São diversos níveis profissionais, todos eles estão acobertados por essa lei, tá certo? Artigo 2º, são condições para o exercício da profissão do técnico em radiologia. Essa imagem aqui também é um print direitinho de como está lá no site do governo federal, tá? Eu fiz questão de trazer o print, por isso que ficou meio assim, meio embaçado, porque a imagem, quando dá uma esticada, né, não fica com a mesma qualidade. Mas perceba, o que eu havia mencionado anteriormente. Essa linha aqui quer dizer que esse inciso primeiro aqui, ele não é mais válido. Ele já foi, tá? Mas no momento ele não é mais. E aí perceba, tem outro inciso primeiro, novamente, né? Aqui é primeiro, mas está vetado, né? Essa linha aqui no meio da palavra significa que está vetado. E aqui tem um outro que está vigente. O anterior dizia o quê? E para exercer a profissão de técnico em radiologia, você precisava ser portador de certificado de conclusão do primeiro e segundo graus, ou equivalente, ou seja, supletivo, né? Era equivalente a isso, e possui formação profissional por intermédio de escola técnica de radiologia, uma escola como essa, tá? Com um mínimo de 3 anos de duração, esse curso técnico. Isso é o que estava estabelecido antes. Como é que está agora? De acordo com a redação dada pela lei número 10.508, de 10 de 7 de 2002. É essa lei aqui, tá? Trouxe esse novo momento aqui. O que é que se precisa agora para ser técnico em radiologia? Ser portador de certificado de conclusão do ensino médio e possuir formação profissional mínima e nível técnico em radiologia. Percebam que não tem o centro do curso, porque escolas técnicas trabalham de forma diferente, com carga horária diferente, automaticamente o tempo do curso pode alterar. Então, se você estabelece que é um curso de 3 anos, você não estabelece a carga horária, mas você estabelece um tempo. E aí, se a escola técnica ela funciona com uma carga horária menor, mesmo que ela contemple exatamente as mesmas disciplinas, tudo certinho, se ela não entra nesse período de tempo, você não está qualificado a atuar. Né? E aí, pode falar. Não entendi.
especificamente assim não, para te dizer um lugar não, mas eu já li sobre formação técnica com 4 anos. 4 anos, que é o equivalente a um curso de graduação, né? Equivalente a um curso acadêmico, como já vi, sendo reduzido também. Principalmente agora com as formações EAD. Né? Na leitura que eu fiz, não tinha especificando o local, mas tinha falando desse não nivelamento, né? Dessa discrepância entre os tempos. Não mencionou carga horária, mas mencionou tempo de curso, né? De maneira geral. E aí, novamente, eu fiz questão também de trazer, por quê? Porque percebo que aqui é um link. Então, quando vocês entrarem lá no site do Governo Federal, vocês vão poder clicar. Eu cliquei, tá aí roxinho, né? E vão poder ver essa lei 10.508 de 2002, que é a lei que traz esse novo momento aqui. E lá ela destrincha não só esse inciso aqui, mas outros também, tá? Que a gente vai ver aqui na sequência. Professora, tá baixo. Vamos lá. Pode falar. Foi só para me assustar, tudo bem. O objetivo concluído com sucesso. O artigo 2º, o inciso 2 diz o quê? Possuir diploma de habilitação profissional expedido pela Escola Técnica de Radiologia. Ela tá dançando. Como é? Não, melhorou agora. Melhorou? Que bom. De repente, né? Obrigado, Deus, porque foi o Senhor mesmo. Então, possuir diploma de habilitação profissional expedido por Escola Técnica de Radiologia registrada em órgão federal. Então, por exemplo, essa escola aqui está registrada no órgão federal, né? E ela vai entregar para vocês, ao final do curso, o diploma. São esses os 2 pré-requisitos hoje para que vocês possam atuar, né, profissionalmente. Dar entrada na carteira, né, no Conselho Federal e no Conselho Regional para poder atuar, tá? São esses 2. O parágrafo único também foi vetado, mas perceba. Aqui explica o porquê, tá? Não dá para trazer um por um, mas aí eu cliquei. E em todos eles, todos os vetos, vocês vão poder clicar e entender o porquê de cada veto, tá? No artigo 3º, toda entidade, seja de caráter público ou privado, que se propuser a instituir uma escola técnica de radiologia, ou seja, um espaço como esse aqui que estamos, deverá solicitar reconhecimento prévio, tá? E aí tem o vetado aqui do lado, para você entender como era esse artigo 3º antes, tá? Quando tem esse veto, como estava aqui, no anterior, e o artigo não tem outro parágrafo único, né? Substituindo, como esse aqui, por exemplo, né? Que a gente viu que rolou uma substituição. Quando não se tem a atualização embaixo, vocês vão poder entender como era o antes do veto, tá? Não é que esse daqui está vetado, não, tá? Esse aqui é o que está atuante. Vocês vão poder entender como era o anterior a esse. Aí vocês podem ver o quê? O que está vetado, tá certo? Tá. E aí deverá solicitar reconhecimento prévio, né? Escola Técnica de Radiologia. Ok. Artigo 4º. As escolas técnicas de radiologia só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalação satisfatórias. Instalação é enquanto espaço físico mesmo, tá certo? E corpo docente de reconhecida idoneidade profissional, ou seja, os professores, eles precisam ter essa idoneidade profissional reconhecida. Não é qualquer professor que pode atuar, tá? Sob a orientação de físico, tecnólogo, médio especialista e técnico em radiologia, tá? Isso para disciplinas específicas, né? Do curso de vocês. Lembrando que isso aqui tudo é sobre a radiologia de maneira específica, tá? Parágrafo 1º. Esses 2 SS, assim, se lê parágrafo, tá? Parágrafo 1º.
Os programas serão elaborados pela autoridade federal competente, ou seja, os programas de ensino, tá? Eles são a nível federal. Competente e válidos para todo o território nacional, sendo sua adoção indispensável ao reconhecimento de tais cursos. É indispensável que esses programas eles sejam adotados, tá? E sejam aplicados. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese poderá ser matriculado candidato que não comprovar a conclusão de curso em nível de 2º grau ou equivalente. Ou seja, 2º grau, né, a formação tradicional do ensino médio ou equivalente, o supletivo, né, aquele que você faz uma prova e tal, enfim. Mas em nenhuma hipótese pode-se iniciar um curso como esse sem ter concluído o ensino médio, tá? Parágrafo 3º. O ensino das disciplinas será ministrado em aulas teóricas, práticas e estágios a serem cumpridos no último ano do currículo escolar, de acordo com a especialidade escolhida pelo aluno. Tem que passar por essas 3 fases sem acordo, digamos assim. As aulas precisam ser teóricas, precisa ter aula prática e precisa estagiar, tá? Artigo 5º. Os centros de estágio serão constituídos pelos serviços de saúde e de pesquisa físicas que ofereçam condições essenciais à prática da profissão na especialidade requerida, ou seja, não só aqui, enquanto aula teórica e aula prática, mas os estágios também precisam ter o suporte para receber vocês. Os maiores fiscalizadores disso são vocês, tá? Que vão estar em campo. Geralmente, as instituições, elas se preocupam, elas correm atrás, elas vão atrás do estágio, mas só quem vivencia o estágio na prática, no dia a dia, são vocês, tá? Então, vocês têm que ter um campo de estágio, ó. Artigo 5º, não esqueça, artigo 5º da Lei 7.394. Os centros de estágio serão constituídos pelos serviços de saúde e de pesquisa físicas que ofereçam condições essenciais à prática da profissão na especialidade requerida. Então, vocês precisam observar tudo quando você chegar lá. O ambiente, se a estrutura física consegue receber vocês, se tem um corpo de profissionais para receber vocês, se vocês vão ter realmente um estágio supervisionado. Lembra que eu comentei sobre isso na aula anterior? A importância dessa supervisão de estágio é extremamente importante. Vocês não terem autonomia ainda enquanto estudantes. Tem uma autonomia, entre muitas aspas, mas é uma autonomia supervisionada, autonomia 100%, apenas o profissional é que tem, tá? Então, tudo isso precisa ser analisado, e os maiores analisadores disso são vocês. Muitas vezes as instituições só descobrem problemas em campo de estágio porque os alunos levam. Porque é óbvio que quando se vai procurar um campo de estágio, a instituição ela vai mostrar o melhor que ela tem. Muitas vezes ela acha mesmo, ela acredita que está funcionando da forma correta. Mas quem vai dizer, enquanto estudantes, enquanto praticantes e iniciantes desse novo momento profissional, são vocês, tá? Fiquem atentos a isso. E caso vocês não consigam isso de uma maneira imediata, um diálogo direto e imediato, vocês podem recorrer à lei e mostrar que vocês estão acobertados por ela, que é um direito de vocês atuar no local. Oi? Vai querer sim. Que vocês precisam atuar num local que ofereça o mínimo de condições a vocês, tá certo? Não entendi. Fala sobre isso? Sim. Tem uma... Por quê? Mas aí, olha só. É uma questão de pontuar o que tá errado, entende? Eu sei, meu bem, olha só. E eu não sei. Só que assim, por exemplo, o campo de estágio, nesse momento agora de pandemia, foi muito enfatizado o tempo inteiro. A gente vai todos os protocolos, tal. No papel estava tudo muito legal. Eu sei que estava, e eu fui torando laço, mas fui. Entende? Quando eu cheguei lá, todos os protocolos que estavam nos esperando eram um balde com um álcool em gel em cima e umas máscaras.
que foi dito no primeiro dia, que compramos caixas e caixas de máscaras e álcool em gel, álcool líquido, como é? Aerosol, tem caixas, essa dispensa aqui que está trancada, mas se vocês quiserem, podem pedir a chave e a gente mostra para vocês. Tá falando, ninguém está perdendo tempo com isso, a gente não vai perder o povo. E, gente, no quarto dia não tinha mais. Só tinha o tubo do álcool em gel e as últimas máscaras que foram ficando. E eu, como blogueira, entre muitas aspas que sou, né, que os meus amigos brincam, porque tudo eu posto, mas isso, enfim, é um comportamento meu antigo, independente de internet, de tudo, eu sempre gostei de escrever, enfim, é o meu modo de operar mesmo. E aí eu postei que eu estava com 2 máscaras. Uma das pessoas da faculdade viu, você está com 2? Ela não falou isso, né, mas em outras palavras, porque 2 dias depois, a gente chegou lá, não tinha mais máscara. Não, os alunos podem vir só com as máscaras deles, porque eles têm máscara. Gente, é claro que a gente tem máscara, que eu não só vou para o estágio, entendeu? Tem outras máscaras para outros cantos que eu vou. Mas as máscaras que foram prometidas no primeiro dia não tinham caixas e caixas, né? E o aerosol, e o álcool em gel. Então, assim, a gente reclamou. Internet. Como é que a gente vai fazer plano alimentar, pesquisar, entrar no software de nutrição sem internet? Se eu não tivesse pago os meus bons boletos da TIM e roteado a internet para mim e para lá, inclusive algumas vezes para imprimir o plano alimentar para entregar para o paciente, a gente não teria feito, porque não foram instalar a internet. No primeiro dia disseram, a gente vem amanhã instalar. Não vieram. E aí, quando foi no 15º dia, que foi a nossa 15ª intervenção, porque todos os dias a gente comentava sobre isso, disseram, os estados já estão acabando, né? Não adianta instalar agora a internet. E todo dia era amanhã. Não, o pessoal vem amanhã, eles vêm amanhã, vem amanhã. A gente não denunciar, não, mas é isso que eu estou dizendo. Aqui não fala de denúncia. Aqui fala de exigir os seus direitos, entendeu? Fala de chegar junto, de não fingir que não está acontecendo. A gente não foi omisso, pelo contrário, inclusive deu até uns BO lá dentro, mas assim, necessários. BOs, inclusive, que a turma anterior enfrentou piores do que nós. A gente chegou lá, já tinha coisa resolvida que a turma anterior passou, porque a primeira turma realmente se ferra bonito, porque é linha de frente, né, para muita coisa. Eu sou da primeira turma da UFAL do Palmeira, e eu sei o que é isso. A primeira turma sofre de verdade, entendeu? A primeira turma de nutrição, ela sofreu algumas coisas que a gente não precisou sofrer, mas a gente sofreu outras que a terceira não vai precisar sofrer, e assim por diante. Então, assim, a gente reivindicou coisas agora que provavelmente a gente não vai colher, a gente não colheu. Mas as próximas turmas irão, entende? Como a primeira turma enfrentou, não colheu, mas quem colheu fomos nós, sabe? Inclusive, coisas bem pontuais, assim, que no primeiro momento de estágio, para eles não funcionou, para a gente funcionou. Então, assim, é um passo a passo, é uma construção. Se vocês virem os erros e não se mostrarem, sabe, fica difícil. Isso é verdade. Inclusive, muito empregador deixa isso claro, né? Se você não quiser, tem uma fila aqui, ó, um monte de currículo aqui, entendeu? Só que aí é que tá. Atuar num campo profissional desse vale a pena? Fingir que não tá vendo os erros vale a pena? Não vale a pena, sabe? Mesmo que você não é... Não, ó, perceba, eu não estou incitando briga, não é para brigar, não é necessariamente para denunciar, é só para não fingir que não viu, que não tem nada acontecendo, entende? É mostrar que você entende os seus direitos, é até fazer, mas fazer deixando claro que você não está satisfeito, como eu fiz questão de deixar claro, sabendo que a minha coordenadora ia ver, mas quem me segue no Instagram viu. Eu, inclusive, fui motivo de reunião por isso, pelos meus stories, porque eu me posicionei. Aí ela não queria estar aqui, eu realmente não queria estar. Professora, eu posso falar? Obrigada a estar aqui, entendeu? Pior que... Porque às vezes a andorinha ali tá puxando as outras que estão caladas, entendeu? Como, por exemplo, aqui, quer ver um exemplo bobo? Quando eu perguntei aqui... Professora, eu posso falar? Só a Crislane falou. Quantos realmente não fizeram? Entendeu? Professora, eu posso falar? É que... Quem tá falando? Alô? Hamilton. Quem? Hamilton. Pode falar, Hamilton. Assim. Pode falar, estamos ouvindo. Às vezes. No trabalho, né?
Eu ia falar, esqueci agora. Eu vi vocês dialogando aí, né? Estamos Aí ouvindo, eu amigo. vi. Não, eu vi vocês dialogando aí, eu ia falar uma coisa, esqueci agora. Pode falar. Não, eu esqueci já agora. Eu vi vocês dialogando aí, eu ia falar uma coisa, esqueci. Escutando dialogando aí. Aí eu fiquei só escutando só. Esqueci, acabei Tudo bem, esquecendo o que eu ia amigo. falar. Quando você lembrar, você pode falar novamente, viu? Tem problema Certo, não. daqui a pouco eu falo. Tá certo, tem problema não. Essa foi... Essa esqueceu rápido. Enfim, então assim, é pontuar, sabe? Eu entendo, Rosana, a sua indignação e por muitos momentos eu fiquei calada também. Mas eu sei, eu percebi. Pois é, mas ainda assim. Então, mas é saber o momento de falar, entendeu? É se posicionar e entender, principalmente, a lei fala sobre isso, entender que vocês têm esse direito, entendeu? É um direito. Não entendi. E aí, se eles não estiverem, vocês estão aqui para mostrar, porque, inclusive, a lei aqui, ela não é só para estudante, ela não é só para profissional, perceba, ela abrange a escola técnica, o ambiente que vai contratar vocês, é uma lei ampla, entende? Como assim? O conselho de vocês está aí para isso, entendeu? O conselho, tanto regional quanto federal, a gente viu isso na aula anterior. O conselho de vocês, ele é o principal responsável, inclusive baseado no código de ética de vocês. Ele tem o dever de proteger vocês, de fazer essa mediação, de fiscalizar. É o conselho de vocês que vai fazer isso. Não é o mesmo respaldo, porque o conselho ele é mais focado realmente na parte profissional. Mas, por exemplo, tem tanto aqui a escola onde vocês atuam, como a setores da coordenação desse próprio conselho, que vocês podem fazer essa mediação. Porque, por exemplo, enquanto estagiários, vocês têm uma especificidade. Enquanto estudante na parte teórica, outra. Enquanto estudante da parte prática, outra. Mas perceba, tudo isso está mediado pela profissão de vocês. Então, o conselho, ele se preocupa, inclusive, com os futuros profissionais. É assim na maioria das profissões. Eu digo a maioria porque não são todas, infelizmente, mas a maioria das profissões, elas se estudante ainda em formação. Então, no mínimo informações, denúncias, enfim, essa mediação necessita recorrer ao conselho. Tá? A parte profissional é mais forte, até porque vocês já vão. Exato. Vocês vão estar registrados e pagando um conselho. Então, assim, um número de registro, uma carteira, um pagamento é um outro peso. Realmente, a gente sabe. Mas, por exemplo, vocês são estudantes, vocês estão vinculados a uma instituição e vocês estão cumprindo carga horária, estão pagando mensalidade. Isso também tem um peso. Então, o conselho também responde por vocês de alguma forma, tá? Eu espero muito que não precise. Ciúmes e amores lindos em campo sempre, o tempo inteiro. Não precisa usar nada disso aqui. Espero muito de coração que não seja como que eu encontrei. Vamos crer, meu amor. Vamos crer em nome de Jesus. É difícil. Mas aí vão bem fundamentados nessa teoria, entendeu? Porque se vocês precisarem, vocês sabem que vocês têm respaldo. Entende? Não, vai dar tudo certo. Vai ser ótimo. Vamos orar. Em nome de Jesus, vai dar certo. Exato. Se o local não lhe oferece segurança, meio de trabalho, relações de trabalho, enfim, vínculo legalizado, é um local que funcione legalmente.
Será que vale a pena realmente trabalhar num ambiente desse? Entende? Exato. Pode falar. Hum? Aconteceu isso na minha profissão. Eu fui trabalhar em São Paulo, numa fábrica de painel solar, e era um espaço desse aqui. Eu tive que ficar isolado, e como minha profissão é Não está dando para ouvir, professora. 25 metros quadrados, tem que ter pelo menos 2 extintores. Aí, eu legalizei, fiz um ABCP e mandei para minha chefia. Minha chefia não assinou. Aconteceu um incêndio dentro da sala. Misericórdia. E a pessoa se acendeu a luz, teve queimadura de segundo grau. Aí Misericórdia. só não foi poder abrir depois que aconteceu. E como tinha essa denúncia prévia, o que foi que aconteceu? Então, eles colocaram numa aí eles colocaram a serente muito imprudente. Do funcionário. Mas perceba, tinha uma notificação anterior da ausência do uso de extintor e ainda assim a culpa foi do funcionário. Mas e aí, deu em quê? Abriu o caixa e se afastou do carro tem lá. E ele só respondeu como todo. Aí só deu pessoa reabrir. Aí colocando os. Ah, então teve uma multa. Colocaram os extintores e teve uma multa. Entendi. Correr atrás do prejuízo, né? Mas aí perceba, teve um pagamento de multa, né? Essa sala aqui era a que a gente estava, né? Antes? Não entendi. O Wellington deu a entender que a gente vai voltar para lá. Não, né? Que ele disse é o link de hoje, mas quando vocês voltarem para outra sala, então acho que voltaremos, espero. Né? Vocês gostaram dessa sala aqui? Alguém não assinou a frequência, é? Eu esqueci de te entregar, Bruno, a folha que eu preparei, desculpa. Alguém não assinou? 15 nomes. Já já a gente encerra. Inclusive, aproveitando, que horas vocês estão saindo? E morreu. Já chegou a sair? 9h35. Agora? Não é isso. 9h35, é? Vocês estão saindo? De verdade? Nove, foi? Só uma, 9h30. Foi? Entendi. Muito que bem, bom saber. Por quê? Porque pensei em liberar vocês 8h30. Brincadeira. Oito e meia só amanhã, meu amor. Já é 8h36. Já já encerra. De verdade, a gente vai encerrar essa lei aqui. Tenha calma, Rosana. Você é tão focada. Não solta a minha mão, não. Ninguém solta a mão de ninguém. Por favor. Se acalme, ó, respira. Quer tirar um álcool? Vai passar. Tenha calma. Daqui a pouco passa. Morta. Olha só. Então vamos avançar. Só falta concluir essa lei e eu libero vocês, tá? Olha só. A gente parou aqui. Tá. Toda entidade
Artigo 4º, né? Que a gente leu a questão... Cadê? Das relações... Não, mentira, eu vou começar o quarto agora. Artigo 4º. As escolas técnicas... Ah, não, foi o que a gente leu, a questão das instalações, né? Isso, ok. 1, 2, 3... Foi, a gente já estava aqui. 6º. Isso, artigo 6º. A admissão à primeira série da Escola Técnica de Radiologia vai depender de quê? Do cumprimento disposto no parágrafo 2º do artigo 4º dessa lei. Ou seja, quando a gente volta aqui no parágrafo 2º, olha, em nenhuma hipótese poderá ser matriculado o candidato que não comprovar a conclusão de curso em nível de 2º grau equivalente, ou seja, que não conclui o ensino médio, é o que está dizendo aqui. A admissão à primeira série da escola técnica em radiologia dependerá disso, ou seja, para você iniciar o semestre, a primeira série ou o primeiro semestre, enfim, você precisa estar cumprindo esse parágrafo 2º que fala sobre a conclusão do ensino médio, tá? E o inciso 2º diz que essa admissão também dependerá de quê? De aprovação em exame de saúde, obedecidas as condições instituídas no parágrafo único do artigo 46 do decreto 29.155, de 17 de janeiro de 51. Esse artigo também foi revogado, e aí eu trouxe ele sublinhado assim, porque quando você clica lá no artigo, aqui nesse link, ele vai aparecer assim para vocês, tá? A admissão do pessoal que manipula aparelhagem de raio-x, ou seja, para você ser contratado para trabalhar com raio-x e substâncias radioativas, ou que procede a estudos e pesquisas sobre física nuclear, ou seja, para você atuar enquanto cientista na área de pesquisa, enfim, será sempre condicionada à realização de exame prévio de quê? De sanidade, de capacidade física, o qual incluirá obrigatoriamente o exame hematológico, ou seja, exame de sangue, né? Isso era assim. Quantas pessoas vocês conhecem que foram admitidas na área da radiologia e passaram por esse passo a passo aqui? Porque não é mais assim, não é mesmo? Foi revogado pelo decreto 8.384 de 1978. E aí esse decreto, 81.384 de 1978, novamente, o print de como está lá no site do governo federal, tá? Dispõe sobre a concessão de gratificação por atividade de raio-x ou substâncias radioativas e outras vantagens que já estão previstas na lei 1.234, de 14 de novembro de 1950, e dá outras providências. Esse decreto, ele é a nova base de contratação de vocês, tá? É nesse decreto aqui que vocês vão encontrar. E esse decreto, ele é uma das normativas que dão base para a NR, ou Norma Regulamentadora 7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é uma portaria do Ministério do Trabalho, a portaria número 1892, de 9 de dezembro de 2013, tá? E para todos os indivíduos ocupacionalmente expostos à radiação ionizante são necessários o quê? Para a admissão, o hemograma e a contagem de plaquetas, tá? Isso de acordo com essa normativa regulamentadora, com essa norma, aliás, regulamentadora. Ali, o completo, porque, pelo amor de Deus, tirem esse hemograma completo do vocabulário de vocês. Hemograma já é completo, tá? Eu sei que muitos médicos têm esse vício de linguagem, muitos profissionais de saúde têm esse vício de linguagem. Eu, até um tempo atrás, também tinha, mas de tanto eu ouvir, tanto no estágio quanto em sala de aula, eu acabei absorvendo, né? O hemograma já é completo, ele já é um exame completo, que já vai lhe dar ali os linfócitos, os leucócitos, as hemácias, enfim, ele já é completo. Quando você fala em hemograma, ele já está abrangente, o hemograma completo é redundante, tá? Eu só trouxe riscadinho aqui para enfatizar isso com vocês. Por favor, cortem isso do vocabulário. Nunca vi ninguém falando isso aqui, até porque a gente nunca falou de hemograma, né? Mas caso alguém tenha esse vício, como eu tinha, inclusive, vamos começar a repensar essa fala, tá? E aí, voltando, hemograma e contagem de plaquetas. O exame de sanidade não é mais necessário, tá? Exame de capacidade física não é mais necessário,
Tá certo? Artigo 7º. As escolas técnicas existentes ou a serem criadas deverão remeter ao órgão competente. Novamente, cliquem lá no vetado quando vocês forem analisar. Lembrou, Hamilton? Será que ele caiu? Não, tô aqui. Eu fazia a pergunta e esqueci, professor. Tudo bem, quando você lembrar, você diz, não tem problema não. Olha só. Mas um ômega 3, aí vamos entrar, né? É por isso que é bom estar na sala de aula, né? A pessoa em casa aqui, esse Jair aqui. Alguém entendeu? Não entendi, Hamilton, mas tudo bem. Porque esse Jair aqui, o pessoal que tá aqui em casa. Tá tudo bem, Hamilton, não tem problema. Quando você lembrar, você fala pra gente, tá? Eu vou É por isso que continuar é daqui. bom estar na sala de aula. Tá. Olha só. Tá. E aí, certo, deverão remeter ao órgão competente para fins de controle e fiscalização de registros, cópia da ata relativa aos exames finais, na qual constem os nomes dos alunos aprovados e as médias respectivas, tá? Os registros de vocês ao final da graduação aqui de vocês, né, do curso, vai ter que ter o nome de vocês lá constando como aprovados e as médias de cada disciplina, tá? E, inclusive, algumas instituições costumam analisar isso, mas, assim, é muito raro, nem todas vão se atentar se você tirou 10 em ética, enfim. É uma questão mais burocrática mesmo. Artigo 8º, os diplomas expedidos, e aí é sobre os diplomas de vocês, tá? Os diplomas expedidos por escolas técnicas de radiologia, devidamente reconhecidos, têm âmbito nacional. Tá? Então, o diploma de vocês é válido em todo o território nacional, ok? E validade para o registro, que trata do inciso 2º, aliás, o inciso 2 do artigo 2º desta lei. Tá? Parágrafo único. Concedido o diploma, fica o técnico em radiologia obrigado a registrá-lo nos termos dessa lei. O artigo 9º, ele está vetado. Quando vocês clicam lá, vocês vão ver o porquê. Artigo 10. Artigo 10º, na realidade, né? Não, 10, artigo 10. Os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas em radiologia, em seus respectivos setores, são da competência do técnico em radiologia. Ou seja, a parte de supervisão dentro do setor é de responsabilidade de vocês também. Não é só a parte prática de execução da técnica, não. A parte de supervisão é responsabilidade de vocês também, tá? De como o setor está funcionando. E aí, aqui não está falando de supervisão de estágio, de supervisão mesmo, tá? Artigo 11. Ficam assegurados todos os direitos aos denominados operadores de raio-x, devidamente registrados no órgão competente, e adotarão a denominação referida no artigo 1º desta lei. O artigo 1º, aquele lá que falava sobre técnico em radiologia, em radioisótopos, enfim, tá? Parágrafo 1º. Os profissionais que se acharem devidamente registrados na Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Medicamentos, a DIMED, não possuidores de certificado de conclusão de curso em nível de 2º grau, poderão matricular-se nas escolas criadas na categoria de ouvinte apenas, tá? Se você não concluiu o 2º grau, porém tem esse registro lá na DIMED, você pode se matricular enquanto ouvinte, recebendo ao terminar de curso certificado de presença, observadas as exigências regulamentares nas escolas de radiologia. Porém, esse certificado de presença não autoriza você a atuar na área. É um certificado de presença de experiência mesmo, tá?
Parágrafo 2º. Os dispositivos dessa lei aplicam-se no que couber aos auxiliares de radiologia que trabalham com câmara clara e câmara escura. Artigo 12. Ficam criados os Conselhos Nacional e os Conselhos Regionais de Técnico em Radiologia. Esse artigo 12 aqui, que regulamenta tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional de Técnico em Radiologia, que funcionarão onde? Ô, professora, tem um... Conselho Federal e o Regional de Medicina. Obedecida igual sistemática para a sua estrutura. Ou seja, é o mesmo sistema de funcionamento e com as mesmas finalidades de seleção disciplinar e defesa da classe dos técnicos de radiologia. Vocês já ouviram falar que o Ô, Conselho professora, tem alguém aí com o áudio funciona ligado e bem, mal que dá bem para ouvir a distribuído, sua bem voz. organizado, pronto. Ô, Esse Aninha. artigo 12 está dizendo basicamente que o Conselho Regional de Técnico em Radiologia, ele precisa funcionar nos mesmos moldes do Conselho Federal e Regional de Tecnologia. E se o Conselho de Medicina, né? Se o Conselho de Medicina, ele é tão bem visto na prática, é porque, teoricamente, ele é bem organizado, ele é bem aplicado, e ele é bem aplicado. Concorda? Tem tudo para funcionar da mesma forma, o próprio artigo está reconhecendo isso, tá? Porque a base logística é a mesma, tá? O artigo 13 também está vetado e retirado, né? Artigo 14. A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por essa lei será de 24 horas semanais. Isso vocês têm consciência já, né? O máximo de horas que vocês trabalham por semana é 24 horas num dia, né? Um plantão, não pode. 24 horas semanais. Mas vocês não estão vendo a cara dela, porque eu estou vendo daqui, né? Entendeu? Olha só. Artigo 16, a gente está concluindo já. Salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas e do primeiro, que elas que a gente comentou, dessa lei, será equivalente a o quê? 2 salários mínimos profissionais da região, tá? Daqui de Alagoas, no caso. Incidindo sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade, ou seja, além dos salários, tem 40% de risco de vida, mas a insalubridade é um salário bem generoso, não é mesmo? Novamente, é de acordo com a região. Então, se você ouvir que lá em São Paulo, será, eles estão ganhando 2 vezes mais do que aqui, quando você bota na ponta do lápis, mas vê como é que está o pagamento de salário lá, como é que está a questão da insalubridade lá, e de enquanto gira, né, a questão desses 40% lá. É por região, tá? Não entendi. Eu acredito que sim. Profissionais de radiologia. Mas é sério, por quê? Não, eu não posso dizer sobre todo mundo, mas eu queria concluir agora. Eu conheço pessoas que atuam na área, e isso aqui é seguido, tá? Quem eu conheço que atua na área, inclusive confio e admiro bastante, atua dessa forma, tá? Eu não sei se vale para todos os hospitais aqui, para todos os laboratórios, para todas as clínicas, infelizmente não sei. Mas quem eu conheço são 3 profissionais. Eu conheço 3 profissionais que atuam nessa área aqui, são bons, inclusive, muito bons mesmo. E todos eles recebem direitinho, tá? Isso, segunda a sexta. ...24 horas semanais, exato. Aí alguns trabalham... Isso, alguns locais dividem, sei lá, você trabalha 3 vezes na semana, maior parte de tempo. Ou então, manhã e tarde, ou horário corrido, ou a parte da noite, enfim.
Mas aí você está falando atuar como técnico especificamente. 4. Como técnico mesmo, até 4. Quatro exposições. É. Fora as outras atribuições que vocês podem ter, né? Lembra que a gente elencou nas outras aulas, né? Quantas puderem na sua semana. Não, brincadeira. Não é assim, não. Enquanto técnico, é isso, até 4. Até 4, mas, assim, é o que pode. Eu não recomendaria, né? Que se faça tanto pela questão da carga horária em si e da exposição, entendeu? Como de segurança. Isso. Tem como é? Eu esqueci o termozinho agora. Mas, enfim, você tem uma responsabilidade, né? Caso vocês assumam esse nível de trabalho, né? A mais. O recomendado, você vê que na maioria não. Em todas as leis, normas regulamentadoras, decretos, tudo que você abre, acerca de direito trabalhista, de contratação, é sempre isso, 24 horas semanais, 24 horas semanais, porque é realmente a margem de segurança que vocês têm, tá? Mas aí eu acho que vai depender, por exemplo, da demanda. A demanda que vai dizer, né? O nível de radiação que você está exposto. Então, por exemplo, no hospital X, você pode estar exposto a X, no outro a Y, e ser menos, entendeu? Até que você atinja aquele máximo, né? Dentro do preconizado pela dosimetria, entendeu? À vontade, Jamerson. Cada contratação é um salário individual, entendeu? Cada misericórdia, não me, meu Deus do céu. Cada contratação tem o seu salário individual e a sua exposição, enfim. Porém, a fiscalização acerca da exposição, ela é somatória. Então, perceba, você trabalhou num canto X e foi exposto a tanto nível de radiação, e você vai para o local Y, se você zerar aquele dosímetro, está errado, entendeu? Você tem que somar, porque a exposição ela é contínua, entendeu? Não, tem não. Aí é só ver, como a gente estava falando, é questão de demanda. Por exemplo, no local pode ter pouca demanda. Pode ser um tipo de exame que a exposição é diferente. Por exemplo, você trabalhar com raio-x odontológico, não é a mesma exposição de você trabalhar com a tomografia, por exemplo. Entende? É diferente. E aí, olha só, artigo 16. Não, a gente já falou. Artigo 17. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de até 180 dias, que no caso já está regulamentado, né, de 1985 para cá. O artigo 18. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação, ou seja, ela está valendo desde 29 de outubro de 85. Artigo 19. Revoga as disposições, ao contrário, qualquer outra lei que venha para rebater isso aqui, ela torna-se inválida, né? E a assinatura, Brasília, 29 de outubro de 85, presidente, isso, José Sarney, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Fazionoto, né? Ambos atuantes em 1985. Oi?
Hamilton super presente na nossa aula hoje, muito que bem. E aí, olha só. A gente está cedo na mão, ainda faltam 3 minutos. 1 minuto para cada pergunta, olha só. Quantas dessas legislações vocês já conheciam? Fiquei curiosa para saber. Só uma? Muito bom. Hemograma. Sim, porque vocês vão estar expostos às mesmas condições que os profissionais. Então, antes do estágio tem que se fazer também, tá? Vocês acham que essas leis se aplicam na teoria como se aplicam na prática? É a mesma coisa? Eu acho que é. É diferente, mas aí é que tá. Por que essa provocação? Porque vocês são estudantes. Eu já falei isso, eu não vou cansar de repetir. Vocês são o futuro da radiologia aqui em Arapiraca. E onde vocês forem atuar, cabe a vocês fazer essa aproximação entre teoria e prática. Vocês percebem que aqui a teoria não quer prejudicar vocês, que a teoria quer que tudo funcione da maneira mais correta, mais segura possível. Qual é o problema disso? Teoricamente, nenhum. Na prática, a gente sabe que tem vários. Mas cabe a quem vai atuar já chegar com essa consciência crítica. Tem muito profissional que não tem criticidade, sabe? Que aceita tudo falado, que absorve tudo, que não... Não, você não é não. Que não... Não entendi. Estão vacinando aqui os alunos? E é? Misericórdia. Não brinque na preparação. Quando eu vi ontem que a vacinação era 35 mais, eu quase tive um treco. De 2 anos eu não vou vacinar ainda. Ai, meu Deus do céu, não tem nada não. Aí, foi divertido, né? E aí, olha só, cabe a vocês esse novo olhar de atuação profissional. Parece utópico, parece romântico, mas não é. Se a nova carga de profissionais que chegar aqui, ó, tapado, sem conhecer os próprios direitos, sem exigir esses direitos, não é brigar, não é bater de frente o tempo inteiro, é ter jogo de cintura, e a informação é o principal meio para isso. Vocês precisam chegar informados, críticos, entendendo que vocês têm direitos e deveres também, né, a serem cumpridos, que as instituições também têm, tá? As obrigações não são só de vocês, são deles também. Entendeu? Justamente, às vezes nem é. Não entendi. Como? E aí, eu vou dar só um spoiler da prova de amanhã. Essa última questão vai cair na prova amanhã. Tá? Eita, saiu a questão. De repente, acabou, né? Vai ser a última questão da prova de vocês amanhã. Porém, a prova é com consulta de todo jeito. Vão maturando essa ideia aí na mente. Eu vou mandar os slides para vocês, tá? No grupo. O código de ética para amanhã, tá? Para a prova, tragam ele só. Tem da disciplina anterior, mas eu encaminho novamente. Viu? O código de ética é impresso. Por favor, é de verdade, não esqueçam, tá? Só ele. Para amanhã, só ele. Qual o celular? Boa noite, meus amores. Até amanhã. Bom restinho de noite.
pessoal de casa. Tchau, tchau. O pessoal de casa passa a frequência aí no grupo, tá? Não esqueça. Tchau, professora. Boa Boa noite. noite, professora. Tchau, tchau. Tá de boa, cara de cacau, o negocinho no olho é incomodando essa praia. Tchau, tchau, meu bem. Não precisa botar o nome não, né? É, professora, não precisa botar o nome não, né? Vem, meu amor, vem assim. Tchau, tchau. Deixa eu ver o nome. Boa noite. Professora, não precisa botar o nome. Tchau, vamos com Deus. É, professora? Precisa botar o